Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, pera aí, gente, que até agora é porque tava uma chuva super forte aqui na minha cidade. Daí, ó, isso daqui é água. Tipo, é chuva isso daqui, ó. Não dá pra ver direito. Depois eu explico isso daí pra vocês. Tem uma surpresinha pra vocês. Amanhã. Pera, amanhã que dia? Amanhã eu só vou conseguir gravar à noite. Só que depois de amanhã vai ter vários vídeos pra vocês. Então, e ficam atentos com o meu canal, porque tem muita coisa. Beijos!